Verdade. Amigo, amiga, estamos aqui com o programa Encontros com a Vida. Mais uma vez, queremos agradecer à GRTV, o estúdio, ao Vitor, ao Marcos Menezes por essa oportunidade, e em especial ao professor Rossano, mais uma vez, aqui conosco, para estar esclarecendo à luz da doutrina espírita sobre alguns temas. Rossano, boa tarde, seja bem-vindo, deixa uma mensagem aí de alegria para o nosso público. É sempre uma experiência singular a gente fazer uma pausa para gravar o programa Encontros com a Vida, onde o programa que tem como objetivo levar a mensagem espírita, a mensagem do Evangelho. Então é sempre uma experiência muito boa, né? Um alimento para a nossa alma e para os companheiros que acompanham semanalmente, né? Gostaríamos de agradecer todos os companheiros que têm assistido periodicamente de várias partes do Brasil, né? Divulgado inclusive pelo Facebook o programa, enviado perguntas. Isso é muito importante e nós estamos crescendo juntos à luz da doutrina dos Espíritos. É muito interessante, e antes de começarmos a nossa temática do dia, ontem assistindo o programa Jornal Nacional, onde estava o William Bonner e a Patrícia Poeta, e até eles, que são os profissionais do noticiário, às vezes engasgam com alguma coisa, né? Então nós estamos aqui aprendendo a cada dia, tentando levar a luz da doutrina espírita. Então, os nossos telespectadores, que tenhamos paciência para conosco, né? Que somos eternos aprendizes. Rossano, hoje a temática é o Evangelho. Então, queria que você, antes de começasse a temática, você falar um pouco do Clube do Livro, como que está. É uma iniciativa, né? Já mais de um mês já que nós iniciamos aí o Clube do Livro, né? Clube do Livro Espírita Plenitude. Hoje são quase 60 associados de 16 municípios. No primeiro mês do clube, nós distribuímos o livro Planeta Terra em Transição, do médium Isoldino Rezende, do Espírito Ismael. Este mês, o livro que nós estamos distribuindo a todos os associados é A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, uma obra do escritor espírita Sergito de Souza Cavalcante, que retrata o cristianismo primitivo. Porque a doutrina espírita objetiva restaurar a mensagem de Jesus nas suas essências. Então nós temos algumas obras que retratam como era o cristianismo antes de se tornar a religião oficial do Estado romano. Então é muito importante compreender, visitar o pensamento cristão nos seus primórdios, né, nos primeiros séculos, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao mundo espiritual superior, como ficou o movimento cristão. Essa é uma obra singular em que o autor retrata a personalidade de cada apóstolo, do movimento, da Casa do Caminho, né? E não apenas os associados. Quem quiser adquirir a obra, mesmo não sendo associado do clube, pode enviar um e-mail para clubedolivroplenitude@yahoo.com.br, que a gente encaminhará via correio a obra para o leitor. Então é um clube, uma oportunidade de divulgar a mensagem espírita, de você receber em sua casa uma obra espírita todo mês. Rossano, acho que nada melhor do que relembrar as passagens, as mensagens do Cristo pelo tema de hoje, o Evangelho. Sem dúvida. Acho que vem a calhar, totalmente, né, o nosso tema. Bom, qual é a visão espírita do Evangelho de Jesus? O Evangelho do Cristo é um tratado psicoterapêutico para a humanidade terrena. É o mais elevado código de moral, não para um povo, mas para todos os seres pensantes. Então, à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ele é a bússola que nos garante uma caminhada segura, pacífica, harmoniosa. Porque, na verdade, Marcelo, o Evangelho significa boa nova, boa notícia. É a boa nova que Jesus veio trazer à humanidade terrestre. Até Jesus, até a vinda de Jesus, a humanidade já tinha algumas diretrizes, mas ainda estava imersa em muita sombra, o ego dominador, né, a crueldade, o primarismo na humanidade. Quando Jesus se corporifica na Terra, quando ele desce de altas esferas espirituais e encarna no planeta Terra, porque na Terra ele nunca reencarnou, ele apenas encarnou uma única vez, né? Então ele vem trazer
essa mensagem que hoje não é objeto apenas de estudo dos religiosos. Hoje o Evangelho do Cristo tem sido estudado por educadores, por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? Há um psiquiatra que citamos sempre, que admiramos muito a obra dele, que é o Dr. Augusto Cury, e ele escreveu uma série de obras, Análise da Inteligência de Cristo. E ele constata que, durante muito tempo, o Evangelho de Jesus ficou trancafiado nas religiões e a ciência não procurou conhecê-lo, investigá-lo. E o Espiritismo hoje vem mostrar que o Evangelho não é apenas um aglomerado de dogmas religiosos, mas é um tratado espiritual para a felicidade humana, que começa na Terra. Porque se o reino de Deus ainda não é da Terra, ele começa aqui, porque é aqui que nós iniciamos uma evolução mais consciente. Então, a luz do Espiritismo é a grande bússola, o grande roteiro para as nossas experiências na Terra. Fora da vivência do Evangelho, primeiro o conhecimento dele através dos estudos e depois o esforço por vivê-lo, por entrar pela porta estreita da disciplina, da honestidade, da dignidade, do amor ao próximo, todas essas diretrizes que o Evangelho apresenta, muito especialmente no Sermão do Monte, né? Então, Mahatma Gandhi chegou a asseverar que se perdessem todas as obras da terra e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nós teríamos material suficiente para a renovação de toda a humanidade, para uma grande transformação. Então, o Evangelho de Jesus não está circunscrito apenas aos universos teológicos e igrejistas. O Evangelho de Jesus é um convite à renovação moral de toda a humanidade. É uma bandeira sob a qual um dia toda a humanidade estará e sob a égide de um só pastor, né? Será um só rebanho sob o comando de um só pastor, que é Jesus. É muito interessante, Rossano. Um congresso, um seminário que teve em Carangola, você estava presente, onde o Clóvis Portes, grande orador espírita, aqui vai nosso grande abraço para ele, trabalhador incansável, já esteve aqui em nossa casa, né? E um telespectador perguntou qual era a novidade do momento. E ele disse: Cristo, né? Sempre. Prossegue a grande novidade. A personalidade mais biografada da Terra, hoje são mais de 2.000 biografias de Jesus, mas ao mesmo tempo a personalidade menos vivenciada, né? Menos conhecida em profundidade. A sua mãe, Marcelo, que é uma pessoa que admiro muito, companheira Ana Barbosa, me disse certa feita algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: carregar Jesus no peito é muito fácil. O difícil é ter peito para viver com Jesus. Então, a humanidade, nós estamos cansados de manifestações exteriores de religiosidade. Nós precisamos permitir que Jesus, a mensagem dele, penetre o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso viver. Então, Jesus não faz questão de idolatrias, né, de bajulações. Está escrito: muitos glorificarão meu nome, mas longe de mim estarão os vossos corações. Então Jesus, o que ele espera da humanidade é uma vivência, falando o nome dele ou não, compreende? Ele é um grande símbolo da mensagem do Pai Celestial à humanidade terrestre. Então hoje nós não precisamos tanto de religiões, rótulos religiosos. Eu sou espírita, eu sou católico, evangélico, budista. Qual a diferença? O que faz diferença é a vivência do ser. Então hoje nós carecemos de religiosidade. Se o cidadão que se declara ateu tiver uma vivência digna, ele estará servindo mais ao reino de Deus na terra do que um religioso que não tem compromisso com a justiça, com uma postura nobre, né, com uma postura correta e decente. Então essa é a grande proposta, né, que o Cristo nos faz desde quando aqui esteve encarnado, e mesmo antes, porque ele é o diretor planetário. Então antes de vir ter conosco em carne e osso, ele enviou seus emissários,
né? Os grandes profetas, os grandes avatares, os grandes mestres, os grandes filósofos, né? Todos eles, para nós, emissários do Cristo. Mas, em certo momento evolutivo do planeta, ele veio pessoalmente trazer essa boa nova, que é uma boa nova de grande alegria. É muito interessante falar de Jesus, falar do Cristo, que tem tantos pedagogos, né, com tantas metodologias. A gente lembra de Pestalozzi, lembra do próprio Allan Kardec, né? E quando se depara com Cristo, né, quanta metodologia, quanto público, né, com criança, né, com os adúlteros e etc, com os ladrões, né, e ele conversando, dialogando, ele vivenciava isso o tempo todo, né? Então nós que somos profissionais da educação, tem hora que caímos a frequência, né? É só pensar no Cristo, né? É a referência máxima. A referência máxima, muito bem. Jesus é Deus? Boa pergunta, que tem tudo a ver com a abordagem que você estava fazendo, né? Para muitas religiões tradicionais, Jesus é Deus. Mas ele nunca se disse Deus. Ele asseverou: o Pai é maior do que eu. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Em determinado momento, próximo à crucificação, ele fala com o Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Então Jesus não é Deus. Isso foi um processo de deificação ao longo da história. Para substituir outros deuses do paganismo, em certo momento o cristianismo transformou Jesus em Deus e alguns santos em semideuses. Mas ele foi muito claro, né? Em certo momento alguém diz: bom mestre. Ele diz: bom não. Bom somente o Pai Celestial. Ele disse sim: o Pai e eu e o Pai somos um, no sentido de sintonia, de consonância. Quando o ministro do governo da Dilma visita uma cidade, ele pode dizer que ele e a Dilma são uno. Ele é representante direto da Presidente da República. Mas não significa que é exatamente a Presidente da República. Assim é Jesus, o grande ministro de Deus na Terra. Então, ele não é Deus. Quem é Jesus? O único título que o Senhor aceitou foi o título de mestre, Rabi. Ele nunca negou, ele confirmou ser um grande mestre. Então nós sabemos que Jesus é um grande mestre, um espírito de alta envergadura. Nós somos pirilampos falando de uma estrela de primeira grandeza. Então nós estamos falando que até o presente momento a doutrina nos tem ofertado e a nossa apequenada evolução permite compreender. Mas Jesus é um grande mestre, é o maior mestre que já pisou o solo terreno. Para nós, ele é o governador espiritual da Terra, um engenheiro sideral que construiu, juntamente com outros prepostos do Pai, o planeta. Então, ele é o Senhor do planeta, né? O Senhor dos espíritos, o grande mestre e o grande pastor da humanidade terrestre. Ele é para nós o nosso modelo e o nosso guia. Nos guia, nos ampara os esforços através dos seus tantos mensageiros do invisível e também muitos encarnados na obra nesse projeto de instalar o reino de Deus na Terra. E ele é o grande modelo, porque ele não só pregou a mensagem, ele a vivenciou em plenitude. Para nós, Jesus é nosso amigo. Certa altura do ministério ele disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. É o grande amigo e o grande mestre da humanidade terrena. É muito interessante. São muitas as passagens, né? Falar de Jesus, falar de Cristo, acho que não tem tempo para isso, o tempo é infinito. Sim. Divaldo, um grande orador espírita, que vai nosso grande abraço, de Salvador para o Divaldo. O Divaldo, como estava com a frequência, a sintonia baixa, são ênfase de problemas, ele tem essa liberdade para com Jesus. Sente aqui ao meu lado, converse comigo, né? Que quem vier até mim, eu levarei até o Pai. É muito interessante essas conexões, né? Sim, muito importante, Marcelo, essa sua colocação pelo seguinte: quando Jesus é colocado na condição de Deus, ele se afasta da humanidade. E muita gente vai dizer: eu não posso fazer o que ele propõe, porque ele é Deus. Aí que está um elemento importante. Por que analisar essa questão se ele é Deus ou não? É muito importante,
Porque Deus é Deus. É o Pai Celestial perfeito em todos os sentidos. Mas Jesus é um Filho de Deus, que veio à Terra e vivenciou a mensagem. Então é muito importante compreender, ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele queria dizer? Olha, eu sou um espírito como você, e eu venci todos os desafios. Então significa, você também pode. Por isso que ele relembrou os textos antigos de Oséias, ao asseverar, vós sois deuses. Isso não é, essa mensagem está no Antigo Testamento, vós sois deuses. E ele relembrou essa mensagem, já não vos foi dito, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus veio despertar o nosso potencial divino. Vamos dizer que ele grande se fez pequeno, para que os pequeninos da terra se fizessem grandes, através da vivência dos postulados que ele trouxe. Então é muito importante ver Jesus como esse amigo, e não como um ser distante, a ser idolatrado, venerado ou bajulado. Ele é o nosso amigo, o nosso psicólogo, o nosso pedagogo, o nosso médico, sem desvalorizar os profissionais de todas as áreas, mas olhar para Jesus, perceber Jesus, sentir Jesus, buscar essas diretrizes, sem dúvida alguma, a grande força que nós encontramos na caminhada terrestre, que às vezes se nos apresenta tão áspera, né? Tão árdua para alguns. Então ele é alguém que já transitou por tudo isso, evoluiu e voltou para dizer, é possível, eu estou em sintonia com o Pai. Eu vivenciei a plenitude do amor, da paz e da sabedoria. Então significa que vocês também poderão lá chegar. Há até uma história que eu vou sintetizar muito rapidamente, que ilustra isso. Um cidadão americano, a história é simbólica. Ele não acreditava em Deus, em Jesus, em nada. E a sua esposa era muito religiosa. E era um inverno muito intenso na região onde ele morava. E à noitinha a esposa chegou e falou, meu bem, vamos hoje à igreja, porque é Natal. E está tão frio, pela primeira vez, venha conosco, venha participar, mesmo você não acreditando muito. Eu falei, eu não acredito, não entendo, não tem significado. Um Deus se fazer homem, qual o significado disso? Um ser de alta envergadura espiritual, descer à terra, para fazer o quê? Qual o significado disso? E aí a senhora desanimou e foi para os filhos para a igreja. Foi com os filhos para a igreja. Aí ele estava em frente à lareira, lembra um jornal, quando viu que alguns pássaros bateram na janela, né? E com uma pancada muito forte, ele assustou. Quando ele foi do lado de fora, vários passarinhos que haviam atritado na janela estavam feridos no chão. E ele tentou pegar alguns, levar para a garagem, que estava muito frio, muito gelo, pensou, eles vão morrer. Mas os passarinhos não ouviam a sua voz de comando. Ele corria para aqui, corria para ali, e de repente ele pensa em Deus e fala, se existe algo além, eu gostaria que vocês me ajudassem a salvar esses passarinhos. E um anjo se apresenta e diz, é possível sim. Naquele momento, um anjo se transforma num pássaro, vai até os passarinhos feridos e caminha na direção da garagem que já estava aberta, iluminada, aquecida, e todos os passarinhos seguem aquele anjo e conseguem ser preservados do frio e superar. Dali a pouco o anjo volta à sua forma normal e diz, você compreendeu a mensagem? Eu disse, que mensagem? A mensagem do Natal é essa. Jesus é alguém que se fez homem, um espírito que já vive nas esferas superiores, mas para que pudéssemos ouvir a voz dele, para que a humanidade terrestre pudesse ouvi-lo e segui-lo, ele se diminui na sua luminosidade, na condição de filho excelso do Pai, ele se torna homem e vem nos convidar a irmos ao abrigo da paz, da segurança íntima e da felicidade. E aí ele entendeu, né, que Jesus é esse ser arcangélico que se faz homem
para que os homens se auto-iluminassem. Perfeito. Nossos telespectadores, estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Depois voltaremos com esse tema tão grandioso que é falar do Evangelho, falar de Jesus.